continuando a nossa série sobre o desenvolvimento da criança, eu queria trazer agora a questão da cognição, né? O desenvolvimento cognitivo na criança é muito interessante, é muito complexo e é muito consistente. A criança, quando nasce, né, e ela, nos primeiros tempos, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ela não tem coordenação, né? A gente viu na última fala nossa sobre o desenvolvimento motor, que a criança não tem, ela vai adquirindo a coordenação aos poucos. Então, o que, que acontece? A criança, quando chora, ela chora com o corpo inteiro. Quando ela sorri, depois do aparecimento do sorriso, né, no segundo mês, mais ou menos, ela sorri com o corpo inteiro. Então, ela não consegue coordenar, né? E ela vai ter a coordenação óculo-manual em torno do quarto, quinto mês, que ela vai começar a coordenar a mão dela para alcançar os objetos e trazer para ela. Então, o que acontece? É que, com a cognição, a criança começa exatamente nesse movimento que ela faz o tempo inteiro, quando ela está chorando, quando ela está agitada no bercinho, ela esbarra em alguma coisa. E quando ela esbarra em alguma coisa, vamos pegar uma coisa que acontece muito com a criança. Ela esbarra num chocalhinho daqueles que ficam penduradinhos ali na frente dela para ela se distrair, aquelas coisinhas coloridas. Então, ela esbarra ali e aquilo produz um som. E a batida da mão dela também dá uma sensação tátil, mas ela não localiza no corpo dela, que é na mão. Só que ela tenta repetir aquele movimento, né, que foi involuntário, que foi um movimento reflexo, quando ela, né, esbarrou naquilo. E no momento em que a criança começa a ter a intenção de repetir para reproduzir o mesmo resultado, que é o resultado sonoro, que é o resultado tátil, isso a gente chama do nascimento da inteligência, porque é a intencionalidade que atesta para a gente que a criança está fazendo um ato inteligente, ainda de uma inteligência muito rudimentar, mas é a intenção de fazer um movimento para obter um determinado resultado que mostra que a criança está pensando inteligentemente. Então, a partir desse ponto, a criança começa a melhorar os movimentos dela. Então, o desenvolvimento cognitivo vai ajudar, vai colaborar com o desenvolvimento motor, que é, naquele momento, o que é possível para ela, né? O que é alcançável, acessível para ela é o desenvolvimento motor. Então, ela vai começar a ter mais intencionalidade, começar a aprimorar os movimentos com a intenção de alguma coisa, de algum resultado. A criança começa a desenvolver a inteligência dela a partir disso, e de uma prática de ensaio e erro. Ou seja, ela repete, repete, repete para melhorar e chegar ao objetivo com menor esforço. Então, isso começa pelo desenvolvimento motor, mas logo depois entra o desenvolvimento da linguagem, que a gente vai falar na próxima vez, e o desenvolvimento da linguagem também é muito permeado pela cognição, pela intenção, pelo aprimoramento da pronúncia, né, dos fonemas inicialmente. Então, para a criança, ela vai começar com essa intencionalidade e depois ela vai seguir
né, todo o desenvolvimento durante a infância, o desenvolvimento da cognição, ele é muito complexo e ele é muito tem fases que são muito necessárias e que são negligenciadas muitas vezes, né? A criança começa a repetir porque ela precisa dominar aquilo e tirar os dados necessários, as informações necessárias para que ela tenha melhor eficácia no próximo movimento. Então, além da questão motora, ela vem com a linguagem e ela vai aprendendo, né, coisas do mundo que ela precisa ter um rigor, né, sabe, um método muito rigoroso para que ela não se perca. Ela é muito organizada nesse desenvolvimento cognitivo, porque ela precisa exatamente guardar as informações corretas. Então, para uma criança, ela começa, quando ela, né, começa a ter alguma autonomia, ela começa a fazer um código do pode e não pode. Né? A criança, ela não tem um código de ética, ela não sente empatia pelo outro, mas ela aprende rapidamente o que ela pode e o que ela não pode, porque ela recebe muito não quando ela começa a se expandir, né? Porque ela começa a querer fazer coisas que acabam sendo perigosas para ela. Então, ela tem muitos nãos o tempo inteiro. E isso faz com que ela vá formatando essa questão. Né? E a gente vai ver depois como que isso sofre uma interferência nefasta quando se faz alguma coisa com a criança que mistura esse código de pode e não pode. Então, é preciso a gente entender, né, que do simples, a criança precisa que os adultos ao redor dela tenham clareza, tenham firmeza e tenham retidão com as atitudes e com os comportamentos para com ela. Na próxima vez, nós vamos abordar a questão linguística, né? A questão da aquisição da linguagem, que é muito rica também na infância.